Em 12 de janeiro de 1904, o povo herero do sudoeste africano, atual Namíbia, se levantou contra os colonizadores alemães. O que os hereros não sabiam é que haviam chegado da Alemanha tropas alemãs comandadas por Lothar von Trotha, trazendo nos navios os mais modernos equipamentos de guerra. Para o militarismo alemão não haveria negociação, negociar para eles seria vergonha para o Império Alemão. A única solução seria a eliminação dos revoltados. Havia 20 anos que os alemães ocupavam a região, expandindo seu domínio e estimulando a antiga rivalidade entre os povos nativos dos Herero e os Namaquas. Os hereros viviam basicamente da pecuária. Passo a passo, o orgulhoso povo de pastores perdeu seus campos para os colonizadores alemães. Às vezes na base de desvantajosas negociações e, frequentemente, por meio de falcatruas e violência. A situação chegou a um ponto em que o chefe herero Samuel Marero conclamou seu povo e outras tribos a resistirem à dominação alemã. Numa carta ao líder Namaqua Hendrik Witbooi, ele escreveu: Toda a nossa subserviência e paciência em relação aos alemães não nos trouxeram vantagens. Por isso, faço um apelo, meu irmão, para que participe de nossa revolta, de modo que toda a África levante suas armas contra os alemães. Porém, esse desejo de Marero não se tornou realidade. Os Namá ficaram na expectativa, enquanto o Império Alemão reagiu com extrema brutalidade. O imperador Guilherme II mandou tropas comandadas pelo general Lothar von Trotha ao sudoeste africano alemão. Em carta ao governador da colônia, Theodor von Leutwein, ele anunciou uma violenta repressão. Eu conheço muitas tribos africanas. Terror, violência brutal, essa é a minha política. Escreveu. Em 11 de agosto, von Trotha cercou os hereros na decisiva Batalha de Waterberg, cerca de 400 quilômetros ao norte de Windhoek. O general alemão organizou suas tropas de forma a que os hereros só podiam romper o cerco num determinado ponto, para fugir rumo ao deserto de Umaek. Ainda assim foram perseguidos pelos alemães, segundo relatou o comando do exército imperial. Em outubro, os Namaquas também pegaram em armas contra os alemães e foram tratados de forma semelhante. A ordem de Berlim foi exterminar toda a população nativa. Os massacres só foram suspensos 2 meses depois, quando o governo imperial foi convencido de suspendê-los sob o argumento que os hereros eram mão de obra indispensável para as fazendas e minas do sudoeste africano alemão e, por isso, deveriam ser poupados. Os prisioneiros estavam amontoados em campos de concentração e dados como trabalhadores escravos às empresas alemãs. Muitos prisioneiros morreram de desnutrição e excesso de trabalho. No total, morreram cerca de 65 mil hereros, 80% da população herero total, e 10 mil namaquas, 50% da população total, entre 1904 e 1907. Outras estimativas dão um total de 100 mil mortos. Foi o primeiro genocídio do século XX. O Império Alemão defendeu suas ações dizendo que os hereros não podiam ser protegidos pela Convenção de Genebra, que definia os direitos humanos, porque não eram humanos de verdade, mas sub-humanos. O domínio alemão ainda persistiu por mais uma década. Na mesma época, os diamantes foram descobertos no território, contribuindo para aumentar a prosperidade dos colonizadores. No entanto, isso teve vida curta. Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, a colônia alemã foi tomada e ocupada pela União Sul-Africana, atual África do Sul. Terminada a guerra, a União Sul-Africana recebeu da Liga das Nações, em 1919, o mandato para administrar o território da antiga colônia alemã. A luta pela libertação da Namíbia eclodiu em 1966, com o início das guerrilhas praticadas pela Organização dos Povos do Sudoeste da África, SWAPO, de linha marxista. A Namíbia, no entanto, só se tornaria um país independente em 21 de março de 1990.
Só há cerca de 2 anos atrás é que o governo alemão se referiu a estes crimes, e pela primeira vez, como genocídio. Heidemarie Wixorexeu, ministra do Desenvolvimento alemão, reconheceu em 2004 nos 100 anos do massacre, e se desculpou oficialmente pela primeira vez e manifestou pesar pelo genocídio praticado pelos alemães. Nós alemães aceitamos nossa responsabilidade moral e histórica e a culpa pelos atos realizados pelos alemães na época. Os povos massacrados pelo Império Alemão aguardam até hoje reparações econômicas. Atualmente eles vivem em uma região entre Angola, Namíbia e Botswana.